Meu Deus, que coisa linda essa igreja. Amém, queridos, a paz de Cristo. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente. Toda vez que venho a São José do Rio Preto, de verdade eu me sinto em casa. Nós somos uma grande família, né? Estou morando em Brasília, mas aqui tem um povo de Deus também que vai morar na glória. Um dia nós vamos estar tudo juntinho no céu, amém? Eu queria muito, assim, ser um texto do que a Dani falou aqui mesmo, né? Amigos veem a gente diferente, né, gente? Mas eu louvo muito a Deus. Todas as vezes que saio de casa, ultimamente, eu tenho falado, Senhor, que nenhuma saída mais dos meus pés possa ser inútil. Tudo tem uma intencionalidade, um propósito. Porque sair de casa só para ir e falar e não ter transformação, eu não quero mais ir. Eu quero que o Senhor transforme, eu quero que o Senhor faça. E estar aqui em São José do Rio Preto é muito especial. Primeiro, porque aqui eu fiz uma família de amigos. E é tão bom, a Bíblia diz que os amigos são tesouros, amém, gente? E quando a Dani fala que eu falo mesmo, né? Eu estava vindo para cá e o meu marido ontem, você está indo em qual igreja mesmo? São Paulo? Eu falei, é a do melhor pastor do Brasil. Dos melhores, porque a pastora Denise é uma querida do Senhor. Hoje, eu não sei vocês, eu nem precisava pregar. Mas a atmosfera do Espírito Santo aqui estava muito, queridos. A presença do Senhor foi tão forte. Eu estou até agora aqui com as carnes tremendo. A visitação do Espírito Santo não é sobre plataformas, não é sobre luzes, não é sobre palcos bonitos. Tudo isso aqui é lindo, louvor lindo. Mas a unção que estava nesse altar sobressaiu hoje sobre a igreja. Tinha uma unção especial hoje aqui. Eu sei que todo dia tem uma unção maravilhosa aqui nessa igreja. Mas hoje aqui eu não consegui. Eu queria cair no chão ali e ficar adorando. Se possível, até amanhã só adorando, glorificando. E eu perguntei ao Senhor, o que é isso que está acontecendo aqui? O que é que o Senhor está querendo dizer com essa manifestação tão poderosa? E o Senhor disse o seguinte, filha, que é uma igreja que adora de gerações mesmo. Aqui inclui gerações, aqui inclui o bebê, aqui inclui o adolescente, aqui inclui a criança, aqui inclui o adolescente, o jovem, o ancião, aqui inclui todas as gerações. É uma igreja que eu me agrado, amém? Eu não estou falando isso aqui, quem me conhece sabe o tanto que eu temo em falar qualquer coisa para agradar homens. Sair dessa fase de querer, talvez um dia agradar homens. Eu quero agradar o meu Senhor. Então não é sobre plataforma, é sobre a unção. A graça que estava sobre o altar hoje sobressai a igreja. E o Senhor disse que vai fazer coisas grandiosas, não só hoje, mas amanhã. E continuará fazendo, porque grandes coisas o Senhor vai fazer durante essa conferência. Às vezes, sabe, queridos, nós agendamos eventos. Esse aqui não é um evento, é um ajuntamento santo. Às vezes nós agendamos achando que está na nossa agenda humana, mas foi o próprio Deus que nos ajuntou nesses dias. Eu estava vindo no avião hoje. E de repente o Senhor me levou a orar. Filha, ora antes do voo sair. E eu comecei a orar no Espírito. A minha amiga que veio comigo, a Leilinha, né? Estou tão feliz da Leila estar aqui. É uma querida que sempre está ali nos bastidores, fazendo missões conosco há anos. Estou muito feliz do pastor Edinaldo, um pastor querido, que não está nos holofotes, mas está nas praças pregando. Amém? Ele está nos presídios, ele está nos orfanatos, ele está na Indonésia, ele está em tantos países, Singapura, em lugares tão terríveis, e que às vezes as pessoas não podem ir, mas ele está lá, está aqui no Nordeste, no sertão nordestino, de onde ele mora ali no Recife. E eu estou feliz demais de estar aqui hoje. E agradecer a Deus pela vida da Daninha, do pastor Gilson, gente, que essa família eu amo tanto. Da Dedé, do Davi, que eu sei que eles já vão casar daqui a um tempo. Estou profetizando, hein?
E essa família linda que é da Nazareno. E eu estava ali hoje no avião. E o Senhor me levou a orar. E eu falei, pai, o que é? Até fiquei, meu Deus, o Senhor repreende toda queda de avião. Gente, morro de medo, tá? Estou confessando aqui meu pecado. Eu oro, jejum, falo, Senhor, me ajuda. Porque eu já tive cada turbulência que vocês nem acreditam. E aí eu comecei a orar, Senhor. E eu não consegui marcar o assento com a minha amiga. Então o meu assento de vinda agora foi o da janela. Então ficou um jovem no meio e um outro rapaz do lado, aqui no corredor. E quando o voo começa a decolar, um senhor que está atrás de nós começa: vou colocar o meu som alto, não me trisca não. E eu olho para trás e vejo ele está brigando com o comissário de bordo. E esse senhor começou a brigar e logo a gente percebeu que ele estava alterado. E ele começou a falar, não toca na minha... Mano, não tem um negócio de mano em São Paulo? Essa gíria, né? Mano, ô mano, não toca no meu... Não sei se era droga, alguma coisa assim. E ele estava com a esposa e uma filhinha. E de repente a esposa, calma, para com isso. Ele, para! E ele começou a brigar muito com essa senhora. Logo eu percebi que isso ia virar um tumulto, porque ninguém consegue visualizar a agressividade demasiada assim. E eu falei, Senhor, pelo amor de Ti, deixa chegar na cidade, porque eu sei que chegando lá, com certeza um policial vai estar aqui prendendo esse homem. E ali ele começou a brigar muito com a esposa, mas era uma coisa tão constrangedora. De repente, o rapaz que estava do meio, muito mal educado, ele começou a dormir e cair por cima de mim. Então eu comecei a ficar muito encolhida para não machucá-lo, eu comecei a empurrá-lo devagar para ele voltar para o lugar. Então ele caía, dormia e caía por cima de mim. Aí eu voltava com muita educação assim, para não machucá-lo, voltava ele para o lugar. E eu comecei a ficar sufocado, porque ele, né, grandinho assim, começou a cair por cima de mim. E é um jovem. E de repente o Senhor começou a ministrar comigo naquele meio, daquele lugar, daquela situação. Filha, aqui nós temos duas gerações. Um idoso que está totalmente alterado. Um jovem mal educado. Duas gerações ali dentro do avião. E eu querendo criticar as duas gerações ali, eu falando, gente, mas que senhor mal educado, falando, brigando com a esposa, que menino mal educado, tão, um jovem. E o Senhor de repente começou a ministrar a filha. É isso que eu quero que você fale. Não podemos criticar gerações. Temos é que ajudar as gerações. Orar. Quando eu falo ajudar gerações vindouras. Amém, gente? E eu comecei a olhar para aqueles dois, eu falei, meu pai, se fosse só o senhorzinho aqui fazendo, a gente já poderia falar, nossa, que homem grotesco. Mas eu também estava no meio de um jovem ali, bem mesmo. E eu percebia que às vezes ele acordava e voltava com muita força, né, ali me apertando. E de repente o Senhor começa a orar. Começa a orar. E aí começou uma grande confusão. E eu comecei a orar, Espírito Santo, começa a repreender, Pai, espírito de confusão, loucura, vícios em drogas aqui também, pessoas aqui viciadas. E comecei a orar e de repente foi parando, foi acalmando aquele tumulto. Amém? Nós chegamos aqui em São José, o rapaz foi recolhido pela polícia, né? Porque ele agrediu muito com palavras a sua esposa. E eu saí daquele avião agradecendo a Deus pelos livramentos que o Senhor nos dá. E por que eu estou contando isso? Porque o Senhor, Ele fala com a gente. O mundo espiritual é vivo, amém, gente? Ele vai nos direcionando, vai nos equipando, vai nos dando discernimento. Hoje, quando o pastor Reginaldo pegou o microfone, ele entendeu que estava uma atmosfera aqui diferente. E que Deus já está fazendo desde ontem aqui. Amém? E Deus vai continuar fazendo. Coisas lindas o Senhor está derramando aqui. Durante o antes. E vai ser durante e o depois também. E se você recebe isso, já coloca aí na presença do Pai o que você deseja de receber em conhecimento.
graça e bênção sobre a sua vida durante esses dias. Amém? Então estou muito feliz de estar nessa casa, que eu me sinto tão amada, tão acolhida. A gente chega no hotel, a gente é tanto presente, tanto mimo, vocês nem imaginam, viu? São tão receptivos, tão carinhosos. Isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é educado. O corpo de Cristo é lindo, é unido. Amém, gente? Eu ainda ontem estava conversando com um jovem, e conversei hoje com a minha amiga também no aeroporto, a Leila, e falando da minha conversa ontem. Ontem um jovem que foi meu aluno, que na adolescência, na juventude se desviou, passou anos, e ele ontem me liga, me manda um zap dizendo: tia Carlinha, estou com tanta saudade do seu abraço e do seu esposo, do tio Demétrio. Os anos se passaram, mas eu sinto falta desse abraço. E aí eu falei: meu filho, quanto tempo, como é que você está? E aí ele disse: eu não estou nada bem. Eu tentei um autoextermínio várias vezes na minha vida. Tia Carlinha, por que muitas vezes eu reclamava da igreja, mas a igreja hoje eu vejo que era o melhor lugar para eu estar. A igreja era o melhor lugar para eu estar. E eu contando isso para minha amiga hoje, a gente falando assim: meu Deus, que privilégio, que honra. Quando a gente para pensar o tanto que igreja é algo poderoso na terra. Você nunca vai ver na igreja ensinando a roubar. Estou falando nas igrejas santas, ok? Você nunca vai ver numa igreja ensinando a fumar, a se drogar, a adulterar. Você nunca vai ver numa igreja ensinando a extorquir, a maltratar pessoas. Que privilégio. E quando as pessoas pegam um caminho tortuoso, um caminho diferente, depois elas pensam: meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida longe do Senhor, sem estar na igreja, trabalhando, fazendo, por causa de coisas tão pequenas. E aquele jovem falando do período tão terrível, tão tenebroso que ele está passando na vida, e sentindo falta de abraços de pessoas que passaram pela vida dele. E aí eu comentando, falando sobre isso para minha amiga, eu falei: Leila, se toda a família entendesse o poder que é congregar, que é vir à igreja, trazer seus filhos, ensinar seus filhos no caminho. Eu não estou falando que homem, gente, não erra, não falha. Todos nós somos suscetíveis a erros. Eu estou falando do Deus da igreja, do dono da igreja. Das famílias que blindam os seus filhos e que traz os seus filhos e que ensinam os seus filhos a amar a Deus acima de tudo e amar a noiva de Cristo, a ensinar, a trazer propósito para os seus filhos. Amém? Nós precisamos amar a Deus, a igreja. E por quê? Porque eu vou falar um pouquinho hoje sobre gerações e vocês vão ver a importância que é se anunciar para as novas gerações os grandes feitos do Senhor. Se eles perdem um time da geração, vai ter prejuízos enormes. A ausência de Deus é algo muito dolorido. Às vezes a pessoa está lá no mundo dizendo: não, estou feliz, estou no show da Lady não sei o quê, estou no show do tal, estou feliz, estou desviado, mas estou feliz. É mentira, é passageiro, porque o vazio de alma vai voltar rapidinho. Só Deus preenche vazios. Amém? Só Deus preenche essa lacuna. Então eu queria que você, eu ia falar isso no final, mas decidi agora falar, pegando esse gancho do Espírito Santo aqui. Ensine os vossos filhos a amarem a Deus, amar a igreja. Não falem mal da igreja. Lá em casa é proibido falar mal de igreja. Se houver um escândalo com fulano de tal, com não sei o que do louvor, com pastor, com não sei o que, é proibido. Você sabe por quê? Porque o homem cai, mas o meu Deus não cai. Meu Deus é fiel. E foi Ele que nos chamou, Ele que nos fez. Uma criança perguntou para minha amiga assim: tia, o que é convicção? Aí ela perguntou assim: qual o seu time? Eu vou desenhar aqui para vocês. Qual o seu time? Ele falou: Flamengo. Uai, mas é Flamengo? Mas se eu pedir para você ir para o Vasco, você vai? Ele: Deus me livre. Eu nunca vou ser vascaíno, porque eu sou flamenguista. Aí ela disse: isso é convicção. Você tem uma convicção que você é flamenguista. E você trocaria o Flamengo
por Vasco, ele de jeito nenhum. Isso é convicção em Deus. Você não troca Deus por nada. Amém? É assim que nós temos que falar com nossas crianças no lúdico. Mas falar verdadeiramente sem ter medo. Deus é inegociável. Deus a gente não negocia na vida dos filhos. E eu falando, Leilinha, que forma legal de falar para as crianças e para os meninos, porque às vezes a gente vê os meninos crescendo e negociando princípios, porque os pais não levaram os meninos a serem convictos. E é o que está faltando hoje, convicção. Porque você quer ver, quando um jovem se desvia, se esfria, um adolescente, que ele vai para o mundo, gente, é tão fácil aceitar as coisas terríveis do mundo. Um show de uma mulher dessas aí famosas que vai para o mundo é caríssimo. Quando está na igreja, às vezes não paga um acampamento, ainda sai falando da igreja por causa de um acampamento. Mas quando chega num show desse, paga R$1.000 no ingresso, ainda dorme 3 dias numa fila, passando fome. Olha isso. Às vezes tem gente que está desviada da igreja, dormindo uma semana para assistir um Justin Bieber, que eu não sei falar o nome dele. Eu falo assim para os meus alunos, morro de rir, que eu não sei falar. E aí, gente, que coisa terrível é essa? Nós devemos ensinar os nossos meninos a serem convictos. Amém? Eu ia falar isso no final, troquei tudo. Mas amém. Eu peguei o gancho do Espírito Santo aqui, né, pastor? Eu vou pedir os meus best friends, meus amigos. Ah, já está aqui. Meu Deus, vocês são rápidos, hein? Eu queria abrir com vocês a Bíblia, que é esse livro que eu sou apaixonada. Esse livro todo crente tem que ler. E todo crente tem que ensinar para os seus filhos o amor da leitura da Bíblia. Deixa eu explicar por quê. Os seus filhos podem, se eles não terem amor pela palavra, eles podem ter amor por uma enciclopédia desse tamanho de bruxos. Eles podem ler romances de bruxaria, depois da adolescência, na juventude, filosofias vãs, tantos livros que podem desconectar o seu filho. Mas esse livro que tem princípios imutáveis, irrevogáveis, esse livro, gente, ele é tão histórico, mas ele é tão atual. Vocês sabem aquela frase tão linda de Billy Graham? Ele é mais atual do que o jornal que vai passar amanhã. Olha que lindo. É o livro das gerações. Ele conta o passado, o hoje e o depois. Olha que lindo. Ele conta sobre o nosso futuro. E aqui está o livro que nós precisamos inculcar, imprimir no coração dos nossos filhos. É desse livro, é daqui que sai a fonte da vida. Amém? É daqui que jorra a água para nos purificar, nos limpar, através do conhecimento da palavra de Deus. E eu amo, e eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus aí. Quem trouxe a Bíblia? Eu não sei se meu best friend pode passar aqui para o próximo slide, que eu acho que já tem isso. Primeiro, antes de nós ler, vamos ver aqui comigo o que é uma geração. Geração, eu queria que a gente lesse. Eu acho que não sei se já falaram isso aqui ontem, mas vamos ler novamente. É um grupo de pessoas. Vamos lá, todo mundo? Um grupo de pessoas que nasceu e cresceu em um mesmo período. Um mesmo período histórico, compartilhando experiências sociais, culturais, políticas e tecnológicas semelhantes. Deixa eu ver se já está lá, pode passar um pouquinho, daqui a pouco eu volto nesse. Eu queria que você abrisse bem aí, Juízes. Juízes, que eu acho que é o tema aqui da conferência. Eu amei esse tema, gerações. Todas as vezes que a gente estuda a palavra de Deus, estuda a Bíblia, e a gente estuda gerações, como Deus nos ensina sobre gerações. Deus, como foi dito aqui hoje, é um Deus de gerações. A Bíblia vai dizer que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus de gerações. A palavra de Deus em Juízes 10 vai dizer o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Diga assim comigo, primeira geração. A primeira geração que eu vou contar aqui para vocês. Mas a primeira geração humana foi a geração de Adão e Eva. E antes de eu falar aqui da geração de Moisés e depois da geração de Moisés, até chegar em Juízes, onde os juízes governavam naquela época, eu queria lembrar da primeira geração, Adão e Eva. Deus faz homem, Deus faz uma mulher, une a primeira família. Deus ali determina a árvore, o fruto que não poderia ser comido. Só que bem ali no Gênesis, no livro do Gênesis, a gente já observa algo muito precioso que todas as gerações precisavam aprender para blindar as suas famílias. Nós temos um Deus que nos fez e um Deus que nos ama. Deus nos fez e nos ama. Deus nos fez de uma forma linda, assombrosamente especial. Amém? Desde o ventre da nossa mãe. Tá para existir o cientista que queira discordar que o homem é feito de uma forma extraordinária de linda. Quando você consegue estudar um pouquinho da anatomia humana, você acha incrível o poder de Deus. Quem é que é capaz de fazer 206 ossos num corpo? Quem é capaz de colocar em média de 150 quilômetros de vaso sanguíneo em um corpo? Quem é capaz de colocar em uma íris dezenas de cores, capacidade de cores para a gente enxergar? Quem é capaz de colocar em uma narina dezenas e centenas de cheiro para um homem cheirar? Só Deus faz isso. Amém, gente? Aí você olha para toda a natureza, céu, terra, mar, animais, tudo que liga, que se conecta, o homem se conecta à natureza. Deus vem e faz coisas extraordinárias. Gente, é tudo tão lindo. E aí a gente percebe uma coisa, na primeira geração é também revelado o ódio mortal do inimigo das nossas vidas. Satanás deixou bem claro que ele vai sempre seduzir o ser humano com o seu ódio e vai querer destruir. Deborinha, beijo, meu amor. Não tinha te visto, estava aqui procurando você desde cedo. Vocês não ligam, não, é porque eu faço assim mesmo, quando eu vejo alguém que eu gosto. E o inimigo vai sempre destruir pessoas, vai querer destruir pessoas. Ele tentou destruir, quis destruir Adão e Eva. E toda a sua descendência, ele vai ali tentando. E quando você começa a partir daí, estudando a Bíblia, vendo as gerações, você vai ver o ódio mortal do inimigo para com o ser humano. Ou seja, o inimigo nos odeia e Deus nos ama muito. Olha que lindo, o amor de Deus. Agora, como nos equipar para nos blindar, para não cairmos na cilada do inimigo de Deus, que é inimigo nosso? Estudando a sua palavra, nos equipando, indo adiante. Antes do inimigo chegar, eu já estou preparada. Eu enfrento uma guerra com a palavra de Deus, com tudo que o Senhor nos ensina. Amém? Tia Carla, por que tem pessoas que o inimigo vem e destrói, outras ele até tenta, mas não consegue? Quando você vai ver, vai estudar um pouco, conversar com essas pessoas, eram pessoas que fecharam as brechas, passaram por aflições, passaram por grandes desertos, mas venceram, orando, vigiando, jejuando, se consagrando. Amém? E aí, a gente vê a primeira geração sendo afetada totalmente pelo inimigo, homem e mulher. Depois a gente começa ali a passar pela Bíblia e a gente vê que Deus quer libertar o seu povo da escravidão, lá do Egito. Então Deus prepara um homem, um libertador. Vocês já conhecem a história, eu não quero me resumir ao passado muito hoje, eu quero mais falar do presente, mas eu queria decorrer um pouco aqui. Então, ele dá uma geração ali para Moisés. Moisés, vai, vamos atravessar o mar, eu vou libertar o meu povo e vai se construir uma nova geração. Aquela geração que passou pelo deserto, viu os grandes feitos do Senhor, viu Deus mandando maná no deserto, viu Deus provendo tudo que era necessário. O povo continuava reclamando, continuava dando lugar para o inimigo das nossas vidas.
Porque o inimigo sempre está rodeando as gerações, ele quer destruir pessoas. Ele quer destruir pessoas e família. Se tem uma coisa que Deus mais ama, se chama relacionamento. Diga, relacionamento. Então o inimigo vai sempre destruir relacionamento entre pais e filhos, querer destruir cônjuges, relacionamento de amigos, relacionamentos principalmente na igreja. E a gente precisa estar antenado quanto a isso. Cuidado, não dê seu ouvido para o diabo. Não dê as suas mãos, os seus pés, o seu corpo para o inimigo. Feche todas as brechas. Amém? E a gente começa a decorrer, a gente vê ali, então a geração ali de Moisés, que era para ter alcançado a terra prometida, não alcançou. Aí veio Josué e Caleb, que vai para a terra prometida, e consegue ali entrar na terra prometida. E depois a gente vê, e eu queria ler aqui para vocês também. A primeira geração Moisés, a segunda geração foi Josué e Caleb, a segunda geração depois de Moisés. Essa geração dos filhos da que saiu do Egito. Essa geração também ouviu sobre os grandes feitos do Senhor. Amém, gente? Mas a geração depois de Josué, ela não foi preparada. Eles não ouviram. A Bíblia diz que lá em Juízes, o povo já estava sendo governado por juízes. Sempre trocava, de tempos em tempos se trocava um juiz que mandava no povo. Ali o povo começou a se perder, porque aquela geração passada, que era para contar dos grandes feitos do Senhor, não começou a contar. Começou a se perder. Começaram a adorar novamente o Deus Baal. Começaram a ser hedonistas. Começaram a ganância, a amar a si própria, a querer mais coisas e coisas. E de repente se perderam em meio aos seus amores, às suas paixões. Esqueceram de Deus, dos grandes feitos de Deus. Quando eu olho para esses textos aqui geracionais, eu vejo quão é nítido e claro, Deus querendo expressar através de sua palavra, o cuidado que nós devemos ter nas próximas gerações. Lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, é um texto que nós, professores de crianças, e quando fala com pais, a gente gosta muito de falar. Deus ordena a Moisés para inculcar os princípios que ele está ordenando ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Se possível, ata na testa o que eu estou ordenando, as minhas ordenanças. Deus, quando nos fez, já sabia que o ser humano tem um cérebro, principalmente nos primeiros anos. A neuroplasticidade fala muito sobre isso, né? A neurociência fala da neuroplasticidade, que o cérebro da criança é como um plástico. Ela vai se moldando ao ambiente, às pessoas com quem ela convive. Então a gente é muito fácil da gente se moldando ao ambiente. A gente precisa, por Deus nos conhecer, Deus vai e ordena a Moisés: olha, inculca as crianças, inculca as pessoas, inculca os princípios. Fala de mim. Mas quando chega na geração aqui de Juízes, a gente vai ver que o povo se perde. O povo se perde e é algo muito terrível. Eu acho que é um dos textos mais tristes. Toda vez que eu vejo um teólogo falando sobre isso, eu também concordo. É muito triste ver que um povo se perdeu todinho por não conhecer os grandes feitos do Senhor. Hoje, nós estamos vivendo uma geração, e eu queria contar para vocês um pouquinho agora das gerações de hoje. Meu best friend pode voltar lá. Isso. Nós temos aqui a geração Baby Boomers. Eu não sei se você aí tem média de 61 a 79 anos. Mas você é dessa geração que não conheceu nenhum tipo de tecnologia. Nem existia, né, gente? Depois vem a geração X. É quem tem média aí de 45 e 60 anos. Depois vem a geração Y, que é dos 29 e 44 anos. A geração Z,
que a gente chama hoje a geração Z, mas agora começa uma nova geração, que é a geração Alfa, que essa geração de 2010 para cá, essa geração nasceu totalmente tecnológica, totalmente imersa na tecnologia. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender em relação às gerações, é não permitir críticas geracionais. Porque a gente pode discordar de algumas coisas geracionais, mas a gente tem que ter cuidado com as críticas, críticas destrutivas mesmo, em querer destruir, não honrar a geração passada, porque quem honra é digno de caminhar junto. Amém, gente? Agora a desonra separa, a desonra traz uma lacuna geracional. E tanto a antiga geração não pode ficar criticando demasiadamente a nova geração. Muito pelo contrário, ambas precisam uma da outra. Ali eu estou vendo a geração Z, que ainda está aqui dentro dessa geração, e a nova que começa agora, a Alfa. Nós vamos precisar, e nós que viemos de outra geração, vamos precisar, ao invés de criticar, ajudar. Quando você estuda gerações, você vê o tanto de problemas que foi gerado por críticas, por falta de ajuda, de incentivo para as novas gerações. Alguém falhou, por exemplo, em contar os grandes feitos do Senhor. Então, é muito legal estudar gerações, porque a gente precisa ali ver a importância que é do diálogo entre gerações. Não deixar lacunas dessa falta de amor, empatia, de ouvir, de honrar a geração passada. Os meninos novos aí, nova geração que nasceu na Alfa, tem que conseguir ouvir a geração passada. Você não precisa se encaixar em tudo da geração passada, mas você pode ouvir, você pode honrar os mais velhos. A nova geração não precisa escutar críticas o tempo todo. Eu particularmente, gente, eu sou muito positiva, então eu gosto de dizer o seguinte: essa nova geração tem muitos desafios, como todas as gerações tiveram. Não é assim? Todas as gerações tiveram grandes desafios. Essa talvez vai ser a geração que mais vai ter desafios. Porque agora, aquilo que era muitas vezes, nós não tínhamos alcance de saber dos problemas, agora é escancarado virtualmente. Nós podemos ter acesso a todos os problemas que essa geração passa. Quer ver? Eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Olha essa pesquisa. Os desafios da atual geração. As pesquisas aqui da Datafolha, do IBGE, do Unicef, apontam que a geração atual de crianças e adolescentes enfrenta a maior taxa de ansiedade, depressão e e suicídio da história. Isso revela que eles estão carentes de esperança verdadeira. Pode passar, amigo. Quando eu olho para várias matérias, eu queria trazer aqui para vocês um estudo bem profundo, com muitas matérias que chega até nós, como educadores. Matérias, por exemplo, que a gente encontra que essa geração é a geração que nunca nós ouvimos em gerações passadas, por exemplo, de abstinência de criança em pornografia. Nas outras gerações, a gente não tinha um número grande de tentativas de suicídio na infância e na adolescência, de autoextermínio. A gente não tinha, por exemplo, dados de tanta gente querendo tirar a sua afeição. Olha isso. E quando a gente vai ver na palavra, fala muito sobre os últimos dias, né? Os últimos dias vai chegar homens que não terão muita afeição. Não sei se vocês já leram esse texto. Filho contra pai, pai contra filho. Já leram esse texto, gente? E quando eu me deparo, a gente está vivendo ou o prenúncio da volta de Cristo, ou seja, nós estamos muito próximos da volta de Cristo, porque tudo está se encaixando, tudo está sendo cumprido com a palavra. E a gente vê, se não está sendo o prenúncio, nós estamos então
muito próximo do prenúncio da volta de Cristo. E a gente se depara com tantas quebras de identidade do ser humano. Eu acho que é um dos males dessa geração, roubar a identidade dos meninos e das meninas que vão nascendo. Veja que as estratégias do inimigo podem até mudar da que foi lá do Éden, a que foi das outras gerações, mas o inimigo continua com a mesma vontade de destruir o homem quando nasce, desconectando o homem de Deus, fazendo com que o homem sinta que ele é inimigo de Deus. Então, quando nós pais conhecemos os desafios da nova geração, a igreja se blinda conhecendo os desafios da nova geração, as famílias se blindam conhecendo os desafios da nova geração, a gente vai fazer algo que vai destruir o inimigo, porque a gente vai chegar primeiro no coração da nova geração. A gente chega com sabedoria, a gente chega com amor, a gente chega dando carinho. E eu estava contando para vocês que eu não gosto que falem mal dos meus meninos, adolescentes e jovens. Ah, mas é uma geração Nutella, é uma geração isso, é uma geração de preguiçosos. Mesmo se for, eu não uso os meus lábios para amaldiçoar essa geração. É uma geração escolhida por Deus para esse tempo. E que nós como igreja é que vamos nos equipar para ajudar essa geração de adolescentes e jovens e crianças. Nós vamos nos equipar. Eu não aceito chamar a igreja de alienada, burra. A igreja é inteligentíssima. A igreja, gente, é sábia. A igreja é sal, a igreja é luz. Eu quero que alguém me coloque aqui na minha frente, me revele, me mostre, me traga pesquisas. Qual é a instituição que mais tira gente do tráfico, das drogas, mais gente cura câncer, diabetes, problema do coração, tira filho das drogas, gente que é liberto, gente que era endemoniado está sendo alcançado, gente que era órfão ganha família, gente que é totalmente transformado. Eu quero que me mostre qual é a instituição que mais ajuda pessoas com cestas básicas, levando amor nas escolas, ajudando meninos nas universidades, visitando as comunidades. Eu quero que me mostrem. A igreja é uma instituição, não somente uma instituição, é a noiva de Cristo, poderosa na terra, gente. Amém. E glória a Deus por isso. A honra é do Senhor. A honra é do Senhor. E nós precisamos chegar primeiro. Quando eu vejo um ajuntamento santo desse, eu choro mesmo, me alegro, porque primeiro que sentar em um banco para ouvir pessoas é sinal de humildade. Vocês estão aqui desde ontem. Muitos saíram do trabalho e vieram aqui para sentar, para ouvir, para equipar suas famílias, para adorar o Senhor. Isso é lindo, pastor. A gente abre mão dos nossos egos, do nosso cansaço, e vim sentar para ouvir, para ajudar meus filhos, meus cônjuges, minha família. Isso é poderoso e Deus libera uma porção de vitória. Aleluia! Lindo, a igreja é humilde para sentar e dizer: Pai, me ensina. Eu quero aprender a lidar com essa geração. Eu quero aprender, me ajuda a ajudar e não criticar. Talvez Deus está falando com você que criticou muito essa geração. Deus está falando: saia daqui hoje menos crítico e mais amável, amar essa geração, a orar por ela. Amém? Eu não sei você, mas naquela época que mamãe estava aqui na terra, foi a época que a mamãe nos criou. A mamãe não tinha um carro para ir ao monte orar, ela tinha bicicleta. A mamãe não tinha um celular, um WhatsApp. Ela tinha os bilhetinhos de amor que ela deixava à mesa para os filhos. Amém? A mamãe não fuçava o celular nosso, ela fuçava as mochilas. Amém, gente? Não era assim, né, pastora? A mamãe, ela não, na geração da mamãe, os pais não ficavam conectados em celulares. Então a mamãe tinha mais tempo para olhar nos olhos das filhas, nos olhos dos filhos. Eu acho lindo isso, eu queria deixar até um lembrete sobre isso. Quando eu olho nos olhos dos meus filhos, eu estou dando importância a quem deve importância.
Quando eu paro com o meu celular e dou olho nos olhos, a gente chama isso de V0, se conectar totalmente com os nossos filhos, com o cônjuge. Eu estou fechando a brecha do inimigo para não entrar vazio no coração dos meus filhos. Amém, gente? Não vamos dar brecha para o inimigo desconectando da nossa família, conectando só em celular. Vamos fechar todas as brechas que o inimigo plantou desde o Éden. E essa geração da mamãe era muito presente. Muito presente. Porque ela estava ali sempre em casa, às vezes trabalhava fora, mas estava em casa cozinhando, ajudando, conversando, orientando. E teve também os grandes desafios da geração da mamãe. Como hoje as mamães também têm os seus desafios. Então a gente precisa honrar essa geração que veio antes de nós. E precisamos aprender para ajudarmos essa nova geração. Meu best friend, aqui eu trouxe algumas matérias. Aqui a gente pode ver, por exemplo, adolescente que matou família, se inspirou em jogo de terror. Vocês viram uma dessas matérias, gente? Que passou no Brasil todo? Protestos. Essa geração está com tanto vazio no coração, que agora tem essas manias, né? Eu vou dizer aqui, não é nem... manias mesmo. Por exemplo, adotando bebês em bonecas, né? A gente vai ver uma geração de meninos tendo acesso e a infância sendo roubada. Quer ver uma tragédia para a infância? É roubar a infância, tirar a inocência precocemente de uma criança. Isso é terrível. Diga assim comigo, a infância tem 12 anos, 144 meses, 4.383 dias. Passa tão rápido. Nós temos apenas um time para imprimir no coração delas os grandes feitos do Senhor. Tem uma pesquisa que diz, era lá em Barna, nos Estados Unidos, que dizia 80% das pessoas que aceitam Jesus é na infância, do 4 aos 14 anos. Aqui no Brasil, uma outra instituição maravilhosa de pesquisa, a AME, diz que é 77% no Brasil das pessoas que aceitam Jesus é do 4 aos 14 anos. Mas tem uma coisa, olha que triste. Quando os meninos chegam por volta dos seus 15 anos, 14 anos, começam os confrontos geracionais e confrontos lá fora de ideologias. Às vezes nem precisa chegar a isso, hein? Com 10 anos eles já estão vendo muitos confrontos. E aí eles começam a ser, de novo, sendo tentados pela serpente do Éden. O inimigo começa a confrontá-los na fé. Querido, você foi da teoria da evolução. Coloca um professor lá na escola para dizer que o menino pode acreditar em ideologia de gênero. Coloca uma professora lá na universidade para dizer que o menino veio de uma explosão. E aí começam os grandes confrontos, conflitos. Se esse menino não for bem ensinado, inculcado e bem convicto, ele pode cair, sim, facilmente em ideologias. Eu visito há anos núcleos socioeducativos, onde meninos cometeram crimes de roubo, furto, homicídios, coisas cruéis. Meninos de 11, 10, 12, 14. E quem trabalha em segurança sabe do que eu vou falar. São histórias terríveis. E quando eu começo a conversar com alguns deles, eu nem posso conversar muito. Mas quando eu troco algumas palavras, eu percebo que muitos deles eram meninos desviados que passaram pela igreja, mas se perderam em algum momento. Na janela em que a AME diz aqui na pesquisa. A janela 4/14. E eu gosto muito de dizer uma frase que diz assim, olha... A vida não tem replay. Diga comigo, a vida não tem replay. Nós teremos uma eternidade, amém? Mas a vida aqui na terra não tem replay. Todo dia é um dia incrível para a gente transmitir os grandes feitos para os nossos filhos.
Não podemos perder uma oportunidade. Por isso que Deus ordena a Moisés: inculca de manhã, inculca à tarde, inculca à noite. Porque nessa geração daqui de hoje, vai ser a geração que esses meninos mais vão ter acesso a coisas que na minha geração eu não vi. Coisas que talvez aqui quem tem 50, eu tenho 35, amém? Brincadeirinha, Deus me livre. Olha as amigas que conhecem, gente, já morrendo de rir. Mas a gente que tem 40 e poucos, muitas coisas que estão acontecendo hoje a gente não viu na nossa época. A pornografia, estão roubando a infância, a adolescência. Meninos, adolescentes estão tão viciados que agora estão abusando de irmãs, de criança, virando abusadores. Uma coisa desenfreada, a internet tomando de conta das famílias. E cuidado, o inimigo vai fazer lá no Éden a mesma distração nessa geração. Ele só mudou um pouquinho as estratégias. E aí, gente, o povo não pode estar distraído. A igreja do Senhor, ela é corajosa, sábia, inteligente. Ela chega primeiro no coração dos filhos. Pai e mãe sábio chega primeiro no coração dos filhos. Amém? Nós precisamos ajudar essa geração, amando, ouvindo, orando, trazendo a palavra. E aí eu queria trazer para o contexto igreja. A primeira responsabilidade de imprimir no coração dos filhos os grandes feitos do Senhor é da família. Amém, gente? Mas quando a família falha, eu aceitei Jesus, eu contei isso aqui da outra vez, aos 9 anos de idade, com uma tia da igreja, como as crianças nos chamam carinhosamente, me levou para uma EBF na igreja. Eu amo essa igreja, porque essa igreja aqui, gente, tem trabalhos lindos com crianças, com adolescentes, com jovens, com família. É geracional, amém? E aí eu estou contando que eu fui levada para o Senhor, através de uma tia da igreja, que não olhou para uma criança apenas como uma criancinha, mas como uma vida inteira. Ali eu pude orar, aprender a orar na igreja, aprendi o que é ler a Bíblia, orei pelos meus pais. Um dia mamãe entrou numa cantata de crianças que eu estava participando, ela disse que não iria naquela cantata, que se a igreja que tinha que se virar para me dar uniforme, porque nem isso ela ia dar de tanta raiva que ela tinha de crente. Mas ela apareceu na igreja, sentou nos bancos. A pregação depois da cantata foi toda para ela. Ela aceita Jesus. Amém, gente? Ali a mamãe começa a aprender os grandes feitos do Senhor. E depois ela é que foi nos passar os grandes feitos. Tem 3 anos que a mamãe partiu para a glória. Quando eu recebo a ligação que a minha mãe teve um AVC tão rápido, morreu no mesmo dia da dor de cabeça, eu caí de joelho agradecendo a Deus pela tia que frequentava o salão de beleza da mamãe, que não teve vergonha de falar para minha mãe os grandes feitos do Senhor na vida dela. Ela não foi omissa, não foi covarde, não teve medo de ouvir um não. Eu achei lindo para aquela tia. Depois eu me torno uma tia também. Fui regente de coral de criança 20 anos, líder de crianças 20 anos. A minha paixão é missão. Amo crianças, vidas, amo família. Amém? Tudo isso porque uma tia me viu como uma vida. Ela não teve vergonha de contar os grandes feitos. Tem uma pesquisa que chegou para mim esses dias da AME, que diz o seguinte: fizeram uma pesquisa com 277 líderes no Brasil. Só 15 evangelizam em média, 15% evangelizam crianças. Olha só, a gente está perdendo tempo com tantas coisas, esquecendo de falar para a nova geração os grandes feitos do Senhor. Os grandes feitos. O inimigo vai querer vir usar de todas as ferramentas para distrair as famílias e a não se conectarem com Deus, a não aprender os grandes feitos de Deus. Eu trouxe aqui também, acabei de falar, queria falar um pouquinho dessa pesquisa da Unicef, que diz que o cérebro da criança se desenvolve 90% até os 6 anos de idade, período de maior plasticidade. É aquela questão que eu contei para vocês da neuroplasticidade. Quando eu ensino os princípios bíblicos para uma criança,
ali na primeira infância, até os 6 anos, é algo tremendo. Ela vira tão apaixonada pelo Vasco, e por que não virar tão apaixonada por Jesus também? Amém, gente? Pastor, eu achei incrível esses dias, eu estava vendo uma entrevista com um CEO de uma empresa, eles que gastou 100 e poucos mil para assistir um jogo na Europa. Aí depois, o videozinho vai mostrando várias coisas. Depois mostrou uma jovem que gastou uma fortuna para aquelas roupas de mestre sala que dança no carnaval. Parece que foi o valor de quase um apartamento. Uma fortuna para dançar uma noite. Depois, a outra disse que gastou uma fortuna num tal de abadá, que pula o quê? Carnaval. E eu fiquei, gente, como as pessoas são convictas às vezes no mundo. Elas não têm medo de investir no que elas acreditam. Às vezes nós mal e mal sentamos para aprender sobre família, sobre filhos, investindo na vida dos filhos. Vocês viram essa cena de hoje dos filhos de vocês aqui? O diabo odeia isso, mas Jesus ama tanto isso. Isso aqui é uma riqueza que jamais eles vão esquecer. Porque eu nunca esqueci dos meus 9, 10, 11, 12 anos, das tias que me ensaiavam para cantar na igreja, das mensageiras do rei. Nós éramos ensinadas na Batista, eu sou batista desde criança. A mamãe foi para a Assembleia de Deus, amém, gente? Graças a Deus que Deus é um Deus que não tem placa, né? Deus é igreja. Mas ali na minha infância eu aprendi a ser mensageira do rei. Aprendi a ter valores à mesa, como se portar, como se vestir, como ser educada, ser feminina. Olha o que a igreja passa. Hoje eu chego numa igreja, está tendo chá do maio laranja, chá do setembro amarelo. Não é assim, gente? Ensinando as meninas a se comportar, mesa posta para as mulheres, congressos de mulheres lindos, congressos de homens, congresso da família. A igreja continua sendo essa porta linda, gente. Nós somos sal e nós seremos sempre sal nessa terra para salgar esse mundo insípido, sem sabor, e luz nessa escuridão desse tempo. Amém? Então saia daqui hoje alegre por ser igreja. Alegre por ser igreja. Deus te entregou um poder de ser sal e ser luz. Amém? E aí eu amo essas pesquisas, porque traz a nova realidade para nós. Olha isso, mais de 60 denúncias de violência contra a criança envolvem abuso e negligência. Isso aqui é quando a gente fala dos pais que estão distraídos. Aqui vem a pesquisa de Harvard, diz o seguinte: experiências positivas ou negativas na infância moldam a saúde, a aprendizagem e até a espiritualidade no futuro. Pode passar, amigo. E aí fica uma pergunta para nós: o que estamos fazendo quando a gente ouve tantas notícias do que está acontecendo nessa geração? Fica aqui hoje um pedido meu. Eu queria ativar isso no seu coração hoje. Um pedido, uma clemência. Tudo que estiver distraindo lá dentro da sua casa, a partir de hoje, se posicione. Não permita mais o inimigo roubar um dia da sua vida, dos seus filhos. Amém, gente? Converse com os filhos ao redor da mesa, como a Bíblia diz. Converse com os filhos andando pelo caminho. Ouça os filhos. Ouça o que eles têm a dizer, aprenda com eles. Eu amo ouvir o meu filho de 20 anos. Ele me deixa antenada na geração dele. Ele me mostra a sensibilidade que é de ter um olhar para a nova geração de jovens. Ele me fala quando eu estou demasiadamente religiosa. Ele me ensina: mãe, cuidado. Assim, a senhora está falando demais, idolatrando muito tal, alguma coisa. Ele vai me ensinando como é bom ouvi-los, como é bom aprender com eles. Ele também me conta quando tem alguma coisa terrível acontecendo nessa geração. Ele: mãe, você viu que terrível isso? E ele vai me deixando. E a gente precisa aprender a ouvir, a falar, ajudando, ouvindo, falando e o que mais, amigo? Vendo. Então a gente precisa fazer algo por essa geração.
A gente não pode silenciar, a gente precisa se posicionar. Ah, mas eu quero só me posicionar com os meus filhos em casa. Amém. Mas os filhos que brincam com os seus filhos, os filhos de outras pessoas, proteja esses meninos também. Amém? Pode passar, best friend. Eu trouxe aqui o que fazer, mas eu queria passar mais adiante. Esse texto bíblico, eu queria que você anotasse no seu coração, que diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, elas anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Pode passar, amigo. Eu queria também essa frase que Deus me deu: a geração de hoje não precisa de críticas, ela precisa de testemunhas. Se nós não contarmos os feitos do Senhor, o mundo contará suas mentiras. Pode passar, best friends. E aí eu queria que vocês pegassem aqui comigo falas de líderes importantes que entenderam, na ótica maligna, o que é se alcançar uma geração. Olha o que Hitler disse: aquele que possui a juventude conquista o futuro. Olha isso. O próprio inimigo usando a boca de um homem que foi tão maligno. Ele sabe que se ganha a juventude, conquista, acabou. Olha o que Lenin vai dizer. Lenin foi o líder da Revolução Russa. Ele vai dizer o seguinte: dei-me 4 anos para ensinar as crianças, e a semente que plantei jamais será arrancada. Olha isso, gente. Dei-me 4 anos. Então, dê-nos 4 anos para ensinar as crianças e mudar uma nação que a gente vive criticando, dizendo que é corrupta, que é isso, que é aquilo. Nos deem nossas crianças brasileiras. Dá-nos os adolescentes do Brasil, dá-nos a juventude do Brasil, amém? Olha o que Billy Graham, que é um líder tão querido, cristão, que diz assim: olha, cada geração é crucial. Cada geração é estratégica, mas não podemos ser responsabilizados pela geração passada, e não podemos suportar a responsabilidade plena pela próxima. Contudo, nós temos nossa geração. Deus nos responsabilizará no tribunal de Cristo por quão bem cumprimos nossas responsabilidades e aproveitamos as oportunidades. Na busca de formas de fechar ou atravessar o fosso, o buraco entre gerações, não há dúvida de que nós, como pais, teremos que praticar aquilo que pregamos, esforçando-nos mais para alinhar nossa conduta com o que, gente? Com o código de crenças. Pode passar, amigo querido. Eu acho que eu li essa agenda de Lúcifer da outra vez que eu vim aqui, mas eu queria lembrar para vocês essa agenda. Eu tenho uma amiga que estava lendo um livro de uma americana que se chama Alice Bailey. Ela foi uma grande escritora na área de New Age, que é a nova era. E há 80 anos atrás ela escreve um livro, e uma amiga minha, essa minha amiga que está lá nos Estados Unidos, conseguiu traduzir esse livro. Ela tem até vontade de fazer um livro sobre a tradução desse livro de Alice Bailey. E ela conseguiu traduzir o que um homem apareceu para essa mulher no quarto dela e pediu para ela escrever exatamente isso, que ela conseguiu traduzir para mim e para nós. E eu coloco isso em algumas palestras, em algumas mensagens, para a gente ver que as estratégias que o inimigo tem para esse tempo são estratégias de destruir mesmo, e que ele não brinca. Olha o que ele manda ela escrever há 80 anos em um livro. Ela diz que foi um homem que apareceu no quarto dela e falou assim: escreve isso, escreve para que as pessoas da nova era, da New Age, tenham acesso. E olha o que ele manda escrever: quando for mudar, não se preocupe com os mais velhos, ataque as crianças, principalmente as de 10 anos para baixo. 2, reduza a autoridade parental das crianças. Gente, isso foi escrito há 80 anos atrás. Está acontecendo hoje? Claro, minha gente. Olha isso aqui. Destrua a estrutura da família. Faça com que o aborto seja legalizado de fácil acesso. Isso acontece, gente? Claro.
Hoje em dia existem tantas leis tramitando na Câmara para que aprove o aborto aqui no Brasil, principalmente. Faça do divórcio fácil e legal. Hoje em dia, gente, é muito fácil, sim, se divorciar. Antigamente era muito difícil. Hoje em dia é muito rápido. Olha isso aqui. Esse número 6 eu não posso mais ler. 7, contaminem através da arte. Nós temos 7 artes. Todas o inimigo quer usar ideologias. Ok, gente? Nós precisamos conversar com nossos jovens. Não tirar eles da arte, mas ensinar o que está por detrás de alguns professores ideológicos, querendo desconstruir a arte. Olha isso. Use a mídia para promover a mudança de mentalidade. Acontece isso, gente? Crie outras religiões e faça com que o governo torne esses conceitos em leis e a igreja abrace e aprove. Esse é um plano diabólico. Nem precisava ir para livros, porque a gente já vê isso todos os dias. Eu queria pedir meu best friend. Ok. Eu queria que vocês lessem comigo 1 Pedro, alto, todo mundo junto aqui comigo. Vamos ler? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já lemos também um pouco desse Salmo 78. O que Deus tem para nós é isso aqui em 1 Pedro, gente. Nós somos eleitos. Povo eleito, justamente escolhido para esse tempo, para essa geração. Amém? Eu trouxe aqui alguns vídeos. Eu não sei, amigo, se tem mais alguma coisa depois disso. Isso aí daqui a pouquinho a gente vai fazer. Dani, me fala quantos minutos. Você sabe que eu vou aqui, é vigília, hein? Pode voltar, amigo. Eu trouxe alguns vídeos. Eu vou pedir, eu não trouxe sequência de vídeos. Eu vou pedir para o meu amigo colocar alguns vídeos que eu queria que vocês entendessem comigo como é sério a guerra por essa geração, para destruir essa geração. Deixa eu ver se meus best friends estão aí com os vídeos. Não? Não passou? Estou arrasada. Eu acho que é para eu voltar aqui depois passar esses vídeos, gente. Amém? Então, Dedé, eu vou pedir para você lá chamar. Já estão aí? Glória a Deus. Então eu vou pedir para essa família linda vir aqui ao altar. Vamos dar uma salva de palmas. Eles vão representar uma família aqui. Lindo. Olha que lindo isso, gente. Eli perdeu os seus filhos porque ele esqueceu de contar os grandes feitos do Senhor em disciplina. Porque muitas vezes a gente pensa que é só trazer a criança para a igreja, mas é muito mais além. É ensinar, é inculcar, como eu acabei de dizer aqui em Deuteronômio. Em Lucas, a gente pode ver um texto muito incrível, onde Deus revela para nós em sua Bíblia, família linda, e Deus revela em sua palavra, que quando Jesus, preste atenção aqui comigo, quando Jesus era menino, todos os anos ele ia para Jerusalém. Diga assim comigo, todos os anos. Jesus ia a Jerusalém com os seus pais. Isso, eles iam para a festa de Páscoa. E chegando uma determinada vez lá nessa festa de Páscoa, a Maria e José, que eram escolhidos para serem os pais de Jesus. Vocês imaginam, gente, que se a gente perde um filho 10 minutos, pai e mãe ficam desesperados, não é verdade? Vocês imaginem perder um filho 10 minutos num shopping, gente. É algo desesperador. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que José e Maria perdeu Jesus, esqueceram Jesus lá em Jerusalém. Ao voltar para casa, a Bíblia diz que 2 dias depois,
2 dias depois, os pais se depararam com a falta do menino e falou. Eu imagino, eu até brinquei da outra vez que eu tive aqui, eu falei assim, eu ia relatar isso como de uma forma nordestina. Eu sou nordestina, então eu ia dizer o seguinte, eu imagino que o diálogo entre Maria e José, ao voltar para casa, ia ser assim, ó. Ô José, cadê Jesus? Aí ele vira para Maria e diz assim, mas Maria, mulher, o menino não era contigo? Mas José, era tu que tinha que estar com ele, porque ele era para estar com os homens lá contigo. Cadê? Tu deixou com nossos parentes? E eu fico imaginando nesse diálogo, porque de repente eles olham para o outro, minha irmã, pelo amor de Deus, nós perdemos o nosso menino. Vamos correr, voltar para Jerusalém. O nosso menino se perdeu na festa de Páscoa. E aí Maria e José voltam lá para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, Jesus estava no templo ensinando aquelas pessoas. Amém, gente? 2 coisas eu percebo aí. A vulnerabilidade de pais, ou seja, pais não são perfeitos. Amém, gente? Pais também falham. E eu não quero trazer hoje aqui um peso para vocês, que pais são perfeitos. Pais falham. E nós falhamos em todas as gerações. Agora, pais sábios se apoderam de um escudo, o escudo da fé. Amém, gente? Se apoderam da palavra. Porque quando a gente vê o término do desfecho dessa história, a gente vê que tinha um menino convicto. Jesus foi bem ensinado pelos pais. Amém? Ele foi tão bem ensinado que ele estava ensinando para os homens lá dentro do templo. Que lindo isso! E o que mais Deus deseja hoje para os nossos filhos, nessa geração, é que nossos meninos sejam convictos de quem eles são em Deus. Que nossos meninos cresçam com propósito em Deus. Que quando nossos meninos chegarem na adolescência e forem confrontados pelo inimigo, eles já têm um propósito de vida. Eles já são missionários, são generosos, vão aos abrigos, aos orfanatos. Esses meninos saem pelas ruas fazendo evangelismo. Esses meninos trabalham na igreja, ajudam aqui, como eu vi hoje, vários jovens trabalhando nos bastidores. Amém, gente? Esses meninos têm um propósito de vida. Jesus, ainda menino, entendeu que ele tinha um propósito de vida aqui. E quando ele se perdeu no templo, ao invés dele ficar perdido procurando cadê minha mãe, cadê meu pai, ele sabia o propósito pelo qual ele tinha vindo aqui. Vocês estão entendendo? O seu filho, a sua filha, o seu adolescente, o seu jovem, você que não tem filho, que está aqui hoje, todas as vezes que o inimigo tentar roubar a tua identidade, tirar você do rumo, tirar você da rota, você está tão aliançado com Deus Pai, aquele que te fez, aquele que tem um propósito para a sua vida, aquele que te deu nome, aquele que te ama. Você é tão alinhado com Deus que nada te faz desviar dos caminhos do Senhor, e nem os teus filhos. Quando eu chamo essa família aqui, é para dizer que o inimigo muitas vezes vai vir em formato. Vou pedir minha best friend. Obrigada. Ele vai vir, obrigada, amor. Deixa eu colocar isso aqui para você, para não doer sua mão. Aqui, ó. Ele vai vir em todas as gerações para destruir. Muitas vezes até em formato de presente. Mas nós, como igreja, precisamos estar ligados, com discernimento, bem equipados, bem inculcados, porque o inimigo não deve ter poder de destruir nossas famílias mais. Nós precisamos ter o discernimento, o que está causando tanto afastamento de famílias, destruição de pais e filhos, de cônjuges. Nós precisamos fechar as brechas. E aí eu trouxe essa caixinha de presente para dizer que muitas vezes ele vai vir assim, em formato de presente, mas é a mesma serpente do Éden. Ele vem com os mesmos papos, com as mesmas histórias, afrontando, te distanciando, desconstruindo quem você é em Deus. E quando a gente tem um discernimento, a gente aprende a repreender esse maligno. Obrigada, meu amor. A gente aprende a repreender o diabo
e ele não vai fazer mais parte da nossa família. Hoje eu trouxe aqui esse escudo para esses dois pais aqui. Eu vou pedir para os meus amiguinhos ficarem atrás dos papais. Vocês podem? Mas são lindos demais, gente. Cuidado só para vocês não caírem. Isso. Pode ficar aqui atrás do papai e da mamãe. Isso. Pai e mãe tem que estar em linha de frente. Amém, gente? Criança. Esses dias eu recebi uma ligação que uma criança tinha sido perdida porque a mãe colocou um menino de 7 anos, 6 anos para ir de Uber, de um lugar tão longe para o outro. E eu fico pensando, meu Deus, como os pais hoje estão tão perdidos. Parece que tem hora que a gente, ao invés de estar só ministrando para os filhos, vamos ter que voltar tudo do zero, ensinar pai e mãe, como ser pai, como ser mãe, a coisa está tão difícil. E pais posicionados em Cristo, gente, eles tomam de verdade posição, eles pegam o escudo de proteção. Os filhos estão sempre aqui, ó, em retaguarda aqui, ó. Eu falo retaguarda, eles estão, os pais, né? Os filhos estão sempre aqui protegidos. E todas as vezes que o inimigo lançar ideologia de gênero, ela fecha. Lançou teoria da evolução, você fechou, paizinho? Lançou sobre a vida dos seus filhos que eles têm que ter apostasia de fé, você não permitiu, porque você inculcou bem, mamãe. Todas as vezes que seus filhos tentar desviar dos caminhos do Senhor, você falou, não, eu cheguei primeiro no coração dos meus filhos. Eu sento à mesa, tem uma pesquisa que eu amo, americana, que diz que quanto mais eu sento à mesa com os meus filhos, menos envolvimento com drogas os meus filhos terão. Amém? Todas as vezes que eu me conectar mais com os meus filhos, menos amizades cruéis eles terão. Se envolverão com amigos ruins, bem menos. Porque esse envolvimento de família com filho é de Deus, gente. De pais com filho é totalmente de Deus. Então aprenda que todas as vezes que o mundo, que o inimigo quiser lançar setas para destruir esses filhos que estão aqui guardados pelo Senhor, teve pais posicionados. Eu estava contando que Eli perdeu os seus filhos para Deus. Eli cuidou de tudo, cuidou de pessoas, ensinou bem Samuel. Olha só, ensinou bem Samuel, mas esqueceu de ser presente, ensinar disciplina para os seus filhos. E ali ele